Nossa reflexão hoje, o capítulo central do nosso estudo é o capítulo 5 do livro de Daniel. Continuando ainda a parte histórica do livro, temos mais esse e o próximo capítulo, e aí encerramos a parte histórica do livro. E aí vamos começar a segunda parte do texto de Daniel, que é a parte profética, a partir do capítulo 7. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no capítulo 5 de Daniel e vamos acompanhar juntos e discutir um pouquinho alguns dos textos que estão aí. Enquanto você localiza o livro e localiza o texto, algumas questões contextuais aí do capítulo 5 são interessantes da gente relembrar, até por conta do intervalo que tivemos, e relembrar dessas questões. Primeiro, lembram que a gente lá no primeiro estudo, na introdução do livro de Daniel, fez algumas alusões à maneira como o livro está estruturado. E há várias maneiras diferentes da gente observar essa estruturação do livro de Daniel. Uma dessas maneiras é olhar que o livro são dois conjuntos, um conjunto histórico e um conjunto profético. Os capítulos 1 a 6, considerando um como introdução, inclusive, fazem parte da estrutura histórica, e o 7 ao 12, a parte profética. Essa é uma das divisões do livro. Há uma outra coisa interessante no livro, que é perceber a espiral que ele forma em cima dos conteúdos proféticos, começando de uma visão geral, que é a visão do rei, do capítulo 2, e descendo enquanto aprofundamento de detalhes, a partir do 7, até chegar no detalhe micro do capítulo 9, que é a vinda do Messias, e depois o retorno a uma visão macro, passando pelos capítulos 10, 11, terminando no 12, com uma visão mais distante do modelo histórico e mais ampla do modelo histórico. Essa é uma outra forma de enxergar a estruturação do livro de Daniel. E há uma terceira, que é ver a maneira como o livro faz eco entre os capítulos, ou como relacionam-se os capítulos de par em par. A conversa que a gente encontra do capítulo 2 com o capítulo 7, do capítulo 3 com o capítulo 6, do capítulo 4 com o capítulo 5. Particularmente essa última questão, ela me interessa aqui, em particular nesse texto do capítulo 5, porque a gente virou uma das metades destas relações. Então, passamos pelo 2, pelo 3 e pelo 4, e agora vamos para o 5, o 6 e o 7, que são as respostas em eco aos capítulos anteriores. Então, a primeira dessas respostas que a gente está observando é o diálogo entre o capítulo 4 e o capítulo 5, que é exatamente o ponto de transição. No capítulo 4, o que a gente viu? Nós observamos o fundo do poço na história do rei Nabucodonosor e a oportunidade de arrependimento quando ele vai a esse limite máximo e o rei se arrepende. E o capítulo 4 é uma declaração da conversão de Nabucodonosor, do arrependimento de Nabucodonosor e da compreensão que Nabucodonosor tem das múltiplas vezes em que Deus tenta livrá-lo e age misericordiosamente com ele e com o seu povo. Isso é o capítulo 4, que mostra uma história alegre a despeito de ele ter que descer ao fundo do poço naquela intervenção de Deus para que compreenda quem é Deus e tenha a oportunidade de salvação. Quando a gente vem para o capítulo 5, essa história, como eu falei, é uma história que faz eco com aquela primeira história, e nesse caso em particular faz um eco ao contrário, no sentido de um resultado não tão agradável quanto o resultado de Nabucodonosor. E essa é a primeira coisa interessante de observar quando a gente fizer a leitura e o estudo do capítulo 5. Depois ainda tem mais algumas outras relações importantes do capítulo 5, seja com a história de Babilônia em si, da Babilônia, império dos dias de Daniel, Nabucodonosor e Belsazar, mas também os aspectos espirituais dessa mesma Babilônia que são retomados ao longo das escrituras, principalmente o livro de Apocalipse, como um modelo paralelo nessa forma metafórica que Babilônia assume na narrativa profética e escatológica, quando o texto de Babilônia é retomado como exemplo metafórico da história do fim do mundo em Apocalipse, principalmente os capítulos 17 e 18, com mais propriedade. Mas não só, em outros capítulos de Apocalipse também a gente encontra referências dessa natureza. Vamos olhar para o capítulo 5, à luz dessa estrutura de contexto, e ver o que a gente pode resgatar de itens importantes desse texto.
Se alguém puder fazer as honras da leitura para a gente, a partir do verso 1, vamos lendo a história conforme a narrativa está apresentada aí. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Segura aí um pouquinho, Vânia, só para a gente pegar a primeira parte da história, depois a gente vê a sequência. Coisas importantes dessa primeira parte da história. Primeira coisa importante é a gente lembrar o tempo. Quando é que a gente está na história de Babilônia, quando esse texto, quando essa história acontece, quando esse episódio acontece? Bom, se a gente está com Belsazar governando, no contexto do capítulo 5, nós estamos ao redor do ano 539 antes de Cristo. Porque é importante a gente localizar o tempo aqui. 539 antes de Cristo é o fim do Império Babilônico. Então, contando a história já do fim para o começo, o capítulo 5 marca o final do período babilônico enquanto império governante. Consequentemente, marca o encerramento das discussões que envolviam o cativeiro de Israel em Babilônia. É o fim do império. E a entrada de um novo império que vai começar, chamado Medo-Persa. Essa estrutura de aliança entre a Média e a Pérsia passa a governar Babilônia. Se a gente localiza o tempo histórico do texto, a gente também consegue localizar, nesse tempo histórico, o fim de um sujeito, que está no centro dessa história, que é Belsazar. E aí há algumas discussões sobre a questão de idade de Belsazar nessa ocasião. Alguns falam em 40 anos, 40 a 41 anos, outros falam em 45 a 46. Isso depende muito da contagem que se atribui ao nascimento de Belsazar. Ou seja, se a gente for posicionar essa história à luz do tempo, à luz da linha do tempo, algumas coisas vão ficar nítidas para a gente neste contexto. Uma delas são os elementos que regem as idades e o perfil de maturidade das pessoas envolvidas na história. Então, para isso ficar claro para a gente como primeiro elemento contextual, pense numa linha do tempo mais ou menos assim, onde você tem, enquanto referência primária dessa linha do tempo, o nascimento de Nabucodonosor, acontecendo aqui atrás, em algum período anterior a 630 a.C. E por que eu digo algum período? Porque há duas correntes sobre o nascimento de Nabucodonosor, uma que coloca Nabucodonosor como nascendo por volta de 630 a.C., outra que coloca ele nascendo mais ou menos 34 anos antes disso, ou seja, por volta de 662, 63, 64 antes de Cristo. Seja qual das duas correntes for verdadeira, o fato é que Nabucodonosor morre, e nisto há consenso, em 562 a.C. Então, se ele tiver nascido em 630 ou por volta disso, ou tiver nascido antes desse bloco, seja lá como a gente pontuar essa questão da faixa etária dele, é o número de anos que ele vai ter quando morre. Então, se ele nascer perto de 630, vai ter ao redor de 70 anos quando morreu. Se ele nascer antes disso, ao redor de 104 anos quando morreu, que é uma outra corrente que discute a questão da morte de Nabucodonosor. Isso importa menos para a gente do que importa a visão de quem é Belsazar.
Quando Nabucodonosor morre, Belsazar tem ao redor de 20 anos, com essa variação também entre os historiadores, que pode ser algo em torno de 20 a 26 anos, quando Nabucodonosor morreu. Se dissermos que ele tem 20 anos, como estamos no ano 539, na narrativa do capítulo 5, então, obrigatoriamente, Belsazar está por volta de 40 anos de idade. Por volta de entre 41 a 46 anos de idade. Por que é legal observar isso? Por duas razões. Se Belsazar tem essa faixa etária, no período que ele está governando, aqui em 539, ele tem uma maturidade suficiente para entender o que está fazendo. Mas não só isso, ele tem conhecimento histórico da vida de Nabucodonosor para saber quem ele foi. Ou seja, Nabucodonosor não é uma pessoa desconhecida para Belsazar, até porque é avô dele, mas não é desconhecida no sentido de convivência. Uma parte significativa do reinado de Nabucodonosor, Belsazar era vivo e, consequentemente, conhecia as histórias ligadas a Nabucodonosor, ligadas a Daniel, aos companheiros de Daniel, ou seja, Daniel, seus amigos e Nabucodonosor não são pessoas desconhecidas para Belsazar. Isso também é uma coisa interessante de se manter em tela quando a gente olha para a história dele acontecendo na narrativa do capítulo 5. Ou seja, não é um sujeito que caiu de paraquedas no meio da história de Babilônia sem conhecimento prévio da história de Nabucodonosor, da história das intervenções de Deus, da história da fornalha ardente, da história das interpretações de sonhos feitas por Daniel. Tudo isso são elementos conhecidos de Belsazar. Inclusive, Daniel é conhecido por Belsazar, afinal de contas, enquanto Nabucodonosor esteve vivo, quem estava à frente do governo da cidade de Babilônia era Daniel. O que significa que, de qualquer maneira que a gente olha essa história, a gente sempre tem que lembrar que Daniel não é um ilustre desconhecido na narrativa, e nem as histórias ao redor de Daniel são desconhecidas de quem está ali. Feito esse ato, guardada essa questão, vamos voltar para o que a gente estava lendo na narrativa e mais alguns itens importantes do que o Vanir leu para a gente agora. Então, outra coisa interessante dessa narrativa, quando a gente observa a forma como o texto vai sendo construído, é que o texto resgata coisas que estão lá no capítulo 1. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor pegou os utensílios do templo, aqueles que haviam sobrado no templo. Lembra que uma parte dos utensílios foram escondidos antes da invasão babilônica, a Arca da Aliança e outros utensílios sagrados, mas os utensílios de uso do templo ficaram lá. E quando foi invadida a cidade, esses utensílios foram levados por Nabucodonosor e depositados no templo babilônico. Agora, o que acontece? Belsazar promove uma festa no ano 539, e essa festa ela não é uma festa que acontece por acaso. Babilônia está cercada sob ameaça de invasão do governo medo-persa. E é em meio a esta ameaça de invasão que Belsazar promove a festa com seus 1000 nobres no seu palácio. Ou seja, qual era a intenção da festa? A intenção da festa era, primeiro, internamente em Babilônia, tranquilizar a liderança de que o exército vai ficar lá fora da cidade, se torrando no escaldante deserto ao redor de Babilônia, enquanto a gente aqui dentro fica tranquilo, sossegado, sem nenhuma dor de cabeça ou problema, porque não há como invadir a cidade. Segunda coisa interessante de lembrar disso é que Babilônia está sentada sobre um rio, o rio Eufrates, que permite que a cidade tenha autossuficiência, tenha água à vontade, tenha comida em função disso, por conta da possibilidade de plantio e irrigação, ou seja, literalmente pode trancar trancar a cidade, jogar a chave fora, que eles têm como viver lá dentro, por um bom tempo. O que significa que a arrogância de Belsazar em tendo a cidade fechada nos seus portões e autossuficiência para viver vários meses ou anos sem depender de coisas externas à Babilônia,
é algo que dá tranquilidade para quem está lá dentro. E por isso ele promove a festa para, de alguma forma, afrontar a ameaça do exército. De que jeito ele promove essa festa? A festa começa como uma festa qualquer, mas ele caprichosamente manda buscar os utensílios do templo de Israel para essa festa. E a pergunta é qual é a intenção de Belsazar ao fazer isso? Por isso, entender o contexto histórico de tempo em que Belsazar faz isso é importante. As histórias do passado de Belsazar, do período de Nabucodonosor, dão conta de dois sonhos importantes, dois momentos importantes de história. Esse primeiro momento importante tem a ver com o que está acontecendo no sonho de Nabucodonosor, em que ele vê uma estátua e recebe uma instrução: o seu reino não vai durar para sempre. Depois, Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, pontuando que não, a Babilônia não será destruída, vai durar para sempre. Como resultado disso, toda a cena da fornalha. Nabucodonosor volta a se sentir orgulhoso, e a gente viu isso no capítulo 4. Por conta disso, fica louco por 7 anos. Depois retoma o poder, volta ao trono até o último dos seus dias. Mas fica bem claro o fato de que as profecias dadas por Deus, seja a Nabucodonosor ou a Daniel, elas não só são verdadeiras, mas são também determinísticas na narrativa inteira da história de Nabucodonosor. E ele se convence disso e se converte a Deus. E agora, Belsazar caprichosamente manda buscar os utensílios do templo para essa festa de afronta à tentativa de invasão medo-persa ao modelo babilônico de governo. Ou seja, o que ele está dizendo em alto e bom som? Ele está dizendo que Babilônia não será destruída e qualquer profecia ou narrativa vinda dos que estavam antes na estrutura de governo não faz sentido. É essa arrogância de Belsazar contra Deus e as coisas que Deus falou para Nabucodonosor e para Daniel que fazem parte dessa intencionalidade de buscar os utensílios do templo de Israel para servir a festa. Ou seja, isso não foi buscado à toa porque faltou prato na festa ou porque faltou copo na festa. Isso foi mandado buscar com uma intencionalidade. Provar para todos aqueles que todas aquelas coisas antigas que eles conheciam não fazia sentido. Babilônia continuaria de pé. E a festa começa a rodar. Se a gente olhar a descrição dessa festa, não é uma festa qualquer, ela é uma festa regada a muita bebida, a muita comida e a muita prostituição. Porque é esse o descritivo que a gente enxerga na festa, na descrição que a festa tem. A festa está rodando, noite adentro, madrugada adentro, quando de repente aparece na altura do candelabro, na parte mais clara da parede, a parte caiada da parede, aparece uma mão escrevendo na parede. O que é interessante desse momento peculiar da festa? Quando essa mão apareceu e começou a escrever na parede, a descrição que a gente tem de Belsazar é uma descrição que chega a ser cômica, se a gente está considerando um rei com a arrogância dele fazendo uma festa de afronta a uma possível invasão. O que diz aqui no texto? Se a gente observa, diz que o semblante do rei se modificou, ou seja, literalmente ele ficou apavorado, seus pensamentos o turbaram, ele perdeu o controle. E aí vem uma expressão médica aqui, as juntas dos seus lombos se relaxaram. A gente olha isso aqui no original, é bem interessante essa frase, literalmente o que está dizendo é ele perdeu o controle de toda a sua função intestinal e fez nas calças, para usar um termo mais chulo e fácil de entender. E a sequência diz: os seus joelhos batiam-se uns contra os outros. Esse é o nível de pavor instalado no rei quando ele vê aquela cena. O interessante da sequência da cena é que não é só o rei que se apavora, os outros também, obviamente, se assustam com a cena e se assustam em ver o rei daquela forma. Daí para frente, a festa vai mudar de rumo completamente, a história vai mudar de rumo completamente.
A primeira parte dessa história, ela deixa bem claro duas coisas a respeito de Babilônia. Uma dessas coisas é, intencionalmente, Deus vem atuando em Babilônia, particularmente em Nabucodonosor, para convertê-lo e, mais do que isso, manter o seu povo de forma íntegra dentro do cativeiro. Havia uma intenção por trás do cativeiro israelita, ou seja, Deus estava tentando ensinar algo ao seu povo, e Nabucodonosor e a Babilônia eram a mão de Deus, neste caso, agindo em Israel. Mas existia um limite para essas coisas. Esse limite aparece nessa história quando Belsazar cruza o limite e, de forma arrogante, afronta a Deus. Vamos para a próxima parte da história e ver o que acontece depois do apavoramento de Belsazar. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Ok, Com dá uma isso, paradinha aí. Já vamos entrar na sequência com o restante da história. O que essa parte da história nos lembra? Se eu vou ao capítulo 2, o que eu encontro lá? O rei Nabucodonosor tem um sonho, acorda assustado do sonho, manda chamar os caldeus, os magos, os adivinhos, não lembra do sonho, pede que eles lembrem o sonho, eles não conseguem, pede que interprete, menos ainda, manda matar todo mundo, aí entra Daniel, interpreta o sonho e toda aquela história que a gente conhece do capítulo 2. Não bastasse o capítulo 2, a gente tem de novo a mesma história ocorrendo em sequência. Ou seja, o que essa história de Belsazar nos mostra é que, de forma insistente, os reis de Babilônia continuam buscando seus deuses em vez de buscar aquele que de fato responde. Nabucodonosor fez isso duas vezes em sequência e aprendeu a lição na última delas, quando Daniel entra em cena e dá o decreto de que ele vai ficar 7 anos fora de órbita, perder sua dignidade por um período e depois ter a oportunidade de se arrepender e voltar à cena. Belsazar não aprendeu com as lições anteriores. E ele faz exatamente a mesma coisa. Manda buscar os caldeus, os adivinhos, todo mundo para interpretar. E o resultado é: ninguém dá conta desse recado. Ou seja, não bastasse a arrogância dele, vem um erro em sequência, que é buscar no lugar errado a solução para o problema. Qual é a sequência da história? Aparece aqui uma pessoa diferente na narrativa, que está fora desse contexto da discussão primária da festa e que dá um conselho para Belsazar. Verso 10 em diante, vamos lá. com isto se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Congela aí de novo. O que é interessante no discurso da rainha e na forma como ele acontece. O que fica bem nítido aqui é que o assunto do que estava acontecendo na sala de festas chega aos ouvidos da rainha mãe. Lembrando aqui que a rainha em questão é a avó
de Belsazar. Nesse contexto de apresentação que a gente tem aqui, o que fica bastante interessante é o relatório que ela presta de Daniel. Se fosse alguém descrevendo o currículo introdutório de alguém, não podia ter feito melhor do que ela fez. Apesar de todo o cuidado, todo o tato que ela tem na fala, ela não deixa nada de fora daquilo que Daniel representou nos últimos 70 anos na história de Babilônia. E ela deixa bem claro que em todos os períodos de Babilônia, em todas as circunstâncias de grande dificuldade de Babilônia, quem estava em cena era Daniel, a ponto de o rei colocá-lo acima de todos os magos, todos os astrólogos, todos os caldeus. Mas o que também mostra uma outra coisa. Quando foram chamados os magos, os caldeus, os sujeitos adivinhadores para explicar a cena, Daniel não foi chamado. Óbvio que Daniel, nessa época, já era bem velho. Se a gente considerar o ano 539, nós estamos falando de Daniel acima dos 80 anos de idade. A depender de que idade ele foi para a Babilônia, perto de 90, ele estaria nessa fase. O que significa que Daniel, provavelmente nesse período, já tinha sido afastado das suas funções no sentido mais diretivo. Ou seja, é alguém nobre, ainda continua no vínculo com a nobreza, mas fora da ação direta de governança de todos esses sujeitos. Alguém que está indo no ritmo da aposentadoria. O que é interessante observar é que depois que ela termina de descrever todo esse currículo e ainda apontar o que aconteceu com Daniel no contexto, ela afirma categoricamente que se chame ele vai dar a interpretação. Ela não tem dúvida disso. E por que não tem dúvida? Porque nas ocasiões todas em que isso foi necessário, Daniel cumpriu com as expectativas. Não porque tivesse competência nele, obviamente, mas cumpriu porque era a missão dele. Na sequência disso, vamos ver o que acontece quando Daniel é trazido para a presença do rei. E lembrando, a mãe, tudo indica, não estava na festa participando de toda aquela balbúrdia e confusão que estava sendo montada por Belsazar. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escrita e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Ok, dá uma paradinha aí de novo. Então, coisas interessantes da fala de Belsazar. Belsazar pontua a sua fala como se Daniel fosse um ilustre desconhecido. E isso não é verdadeiro na fala, porque Daniel é conhecido de Belsazar. Daniel é conhecido de todo mundo que está ali no palácio naquelas circunstâncias. O que significa que a fala do rei, na realidade, ainda é uma fala de dúvida. É uma fala arrogante de dúvida contra Daniel. E ele coloca isso de forma transparente. Olha, estão dizendo isso? Ou seja, pensa no sujeito que está apavorado, com toda a plateia apavorada. Vem um conselho agora da avó para resolver o problema, mas ele não quer dar o braço a torcer de que ela esteja certa ou Daniel esteja certo. Por que razão? Tem algo pesando nessa cena. Daniel é um dos cativos de Judá e ele faz questão de lembrar disso. Você é aquele Daniel que veio de Judá, um dos cativos que o rei, meu pai, trouxe de Judá para cá? Ou seja, você é um dos escravos que vieram arrastados para cá? Lembra o que está sendo usado para servir na festa? São os utensílios da casa de adoração de Daniel. É uma situação bastante vexatória para o rei ter que chamar Daniel naquelas circunstâncias. Ainda assim, o rei
abro o espaço. Bom, se for verdade tudo que dizem a seu respeito, ou seja, se o currículo que me foi apresentado a seu respeito for verdadeiro, então, se você fizer o que estão dizendo, eu vou te dar presentes e vou te colocar como terceiro no reino. Por que que Daniel está sendo pontuado aqui como terceiro no reino? Se a gente lembrar, Belsazar governa em corregência uma boa parte do seu tempo com seu pai Nabonido. Depois, ele acaba assumindo definitivamente a governança de Babilônia, mas o pai continua vivo. O que significa que, mesmo ele estando na condição de ter assumido o reinado, na regência direta, na regência primária, ele é o segundo no reino. E Daniel vai estar logo depois dele, é o terceiro no reino. Então, Nabonito, Belsazar, Daniel. O que é curioso nessa história é que não faz sentido isso, porque Daniel já era o segundo do reino, por determinação de Nabucodonosor. Portanto, se está sendo prometido para ele ser o terceiro no reino, de fato, Daniel estava retirado das suas funções. Caso contrário, essa proposta não fazia nenhum sentido. Daniel, obviamente, vai responder a essa provocação do rei, principalmente porque o rei coloca em dúvida a possibilidade de Daniel interpretar ou não. Ou seja, ele não está acreditando muito na história ou está fazendo de conta que não acredita, com medo do que possa acontecer. Vamos ver como é que termina essa história. Finalzinho do texto. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao trem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matavam a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua moradia foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Até aí. Aquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Maravilha. O que há de interessante na fala de Daniel? Se a gente lembrar tudo o que aconteceu antes, todas as falas de Daniel com Nabucodonosor, em nenhum momento, por mais difícil que fosse a situação em que Nabucodonosor estivesse, ou mais grotesca fosse a arrogância de Nabucodonosor, a gente não vê em nenhum momento
Daniel se dirigindo a ele com uma lista de recriminações e impropérios. Ao contrário disso, na situação mais pesada de Nabucodonosor, que foi a visão dele a respeito da árvore, o momento que antecede a sua loucura, o que a gente vê Daniel fazendo é um apelo a Nabucodonosor para que se arrependa e para que Deus o trate com misericórdia. E o cuidado que Daniel tinha na fala com Nabucodonosor. Aqui a gente não vê isso. Aqui a gente vê duas coisas importantes na fala de Daniel. A primeira delas é que, em vez de Daniel falar sobre o que está acontecendo na cena, a mão escrevendo e o ditado que está escrito na parede, ele volta no tempo e resgata a história de Nabucodonosor em duas dimensões. A primeira delas é que Deus deu glória e poder a Nabucodonosor até os limites do que poderia ser dado. E isso foi tão grande que Nabucodonosor se tornou arrogante. E aí vem a segunda parte da fala, desse resgate histórico, ele diz, e por causa dessa arrogância, Deus teve que intervir e tirou tudo dele, até que ele percebesse que tudo que ele tinha vinha de Deus, até que ele conheceu o Deus Altíssimo e que é ele quem tem domínio sobre os reinos dos homens e é ele que constitui a quem quer sobre todos os homens. Aqui ele para o relembrar da história, para falar uma coisa importantíssima no texto, e talvez a mais importante do texto inteiro, no que diz respeito à postura de Belsazar. Ele vira lá no verso 22 e diz, Belsazar, tu que és filho dele, não te humilhaste, ainda que soubesse de tudo isso. Ou seja, Daniel faz questão de deixar muito claro que Belsazar conhecia todas essas histórias, sabia de tudo isso e não fez nada sem intencionalidade, ou seja, tudo que ele fez, fez de caso pensado. E aí ele descreve o que de fato Belsazar fez. Você foi lá e de forma arrogante se levantou contra o Deus do céu e pegou seus utensílios para servir na festa, afrontando as histórias que você conhecia, para dizer para todo mundo que Babilônia não corria risco, quando na realidade você sabia que corria. A hora que ele descreve a desgraça do que Belsazar fez e descreve sem medo, sem receio e sem medir palavras, algo que não é peculiar de Daniel. Daniel é sempre um sujeito preocupado em medir as palavras, escolher bem as palavras que vai dizer. Aqui não. Ele, como a gente diria em linguagem popular de hoje, ele rasga o verbo sem medo. Escutando Daniel aqui, às vezes a gente tem a impressão, quando lê esse texto na forma como Daniel falou, a gente se lembra de Elias na frente de Acabe. E é curiosa essa forma quase acusatória, quase não, acusatória de Daniel contra Belsazar. Quando ele termina esse processo seguinte, ele vai então para a interpretação do que está na parede. Obviamente, o que está na parede é um trocadilho que só faz sentido a partir da interpretação e não das palavras e do que está escrito lá. Daniel vai e interpreta o que aquilo tudo quer dizer num decreto de que acabou a história de Babilônia. Deus contou o teu reino, Deus mediu o teu reino e ele foi achado em falta. Uma vez que essa é a sequência da mensuração ou da métrica de Deus, teu reino será repartido entre os dois reinos que estão chegando aí, os medos e os persas. Daniel tinha dito lá no início que não queria nenhum dos presentes. Belsazar ignorou tudo isso. Afinal de contas, Belsazar não poderia sair por baixo depois de todas essas acusações. Ele simplesmente ignora tudo o que foi dito e enche Daniel de coisas. Quem em sã consciência, quando recebe um decreto de destruição, de fim de reino, vai lá e enche o outro de presentes e diz: você vai ser o terceiro do reino. Ou seja, ele não acreditou em uma palavra do que Daniel falou. Os presentes e as coisas são só desvio de foco. Na melhor das hipóteses, uma tentativa de agradar Daniel para ver se ele muda o discurso. Ou se pelo menos ele conversa, de repente, com Deus, se é que aquilo vai ser verdade, e muda o discurso. O que diz a sequência do texto é um verso bem pequenininho que ilustra tudo. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Vocês lembram da história? A gente estudou lá no capítulo 2,
o que aconteceu nesse processo histórico, ou seja, quando Babilônia está fazendo festa lá dentro, o que está acontecendo do lado de fora é que o exército medo-persa desviou o leito do rio, e a gente vai encontrar essa narrativa, se você procurar a nível histórico, no velho cilindro de Ciro, que conta a história da invasão, que descreve esse momento do que eles fizeram, de como eles arquitetaram a invasão. Lembram? Eles secaram o rio Eufrates, o exército passa por dentro do leito do rio, abre os portões da cidade e o restante das tropas entram e tomam a cidade. E assim, Babilônia cai frente ao Império Medo-Persa. Belsazar, obviamente, é preso e morto, e Dario assume, ocupa a cidade e assume a governança de Babilônia. Essa também é uma coisa curiosa desta invasão. Babilônia não foi destruída aqui. Ela é invadida, mas continua de pé, agora sob um novo rei, sob um novo domínio, que é o domínio dos Medos, nesse caso específico dos Medos, porque Dario fica em Babilônia. E Ciro governa o império a partir da Pérsia. E assim encerra essa parte da história. Que coisas importantes até aqui na narrativa para a gente destacar? Primeiro, o contraste entre os dois reis. Nabucodonosor, no capítulo 4, é um rei para quem Deus se volta na tentativa de salvá-lo e ele aceita a salvação. O capítulo 5 tem um neto desse rei se afastando de Deus de forma arrogante, contrariando Deus, nada muito diferente do comportamento de Nabucodonosor na primeira instância, mas quando ele tem de frente a oportunidade de arrependimento, ele simplesmente ignora tudo que está ali e faz de conta que não é com ele. E o resultado? A destruição. Em vez de salvação, a morte. A primeira parte de metáfora dessa história, que na realidade é a história em si, é a demonstração do que acontece com aqueles que de forma direta e arrogante afrontam Deus. Seja afrontar Deus no sentido pessoal, seja afrontar Deus por afrontar seu povo e os seus servos. Essas são coisas importantes nessa narrativa. Por que razão? Porque é exatamente essas coisas que pesaram depois sobre Babilônia, na destruição final da cidade, tanto que, se a gente olha as profecias feitas contra a Babilônia, elas dão conta de que Babilônia não seria jamais reconstruída depois que ela fosse destruída. Ou seja, Deus tentou salvar a Babilônia por várias vezes e Babilônia não quis salvação. Nabucodonosor até aceitou a salvação, mas Babilônia não. E, portanto, nunca mais se levantou essa cidade depois da sua destruição final. Se você vai ao texto de Jeremias, a gente observa lá em Jeremias capítulo 51, tem uma segunda parte que abre um contexto de uma narrativa com característica, a princípio, literal para essa Babilônia física, mas que depois é retomada numa discussão da Babilônia espiritual. Dá uma abridinha lá no capítulo 51, só para acompanhar alguns desses textos e veja como eles se alinham com a história que a gente está lendo de Belsazar. Capítulo 51 de Jeremias, acompanha comigo alguns dos trechos desse texto. Assim diz o Senhor, verso 1, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E assim segue a narrativa descrevendo a ruína de Babilônia. Quando a gente chega ali por volta do verso 7, olha o que acontece aqui. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho, beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai o bálsamo por sua dor, porventura sarará? E o texto mais importante desse bloco. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu
e se elevou até as mais altas nuvens, e o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Olha que interessante essa referência, principalmente quando a gente olha o verso 11, né? Aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis da Pérsia, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Ou seja, tudo aquilo que estava na abordagem arrogante de Belsazar, no contraponto, no bastidor dessa história, tem o quê? Deus tentando salvar a Babilônia. E Babilônia rejeitando a salvação. Qual é o resultado de tudo isso? O óbvio, a destruição completa. Mas quando a gente pega essa mesma história de Babilônia e joga anos à frente na história profética, a gente vai voltar a ver isso com mais calma quando estiver estudando o livro de Apocalipse, mas como uma antecipação rápida, se a gente vai lá no capítulo 17 de Apocalipse, ou no 18, os dois têm narrativas similares, o que a gente encontra lá sobre essa Babilônia? Abre lá a sua Bíblia, capítulo 17 de Apocalipse. E quando Babilônia é usada como uma metáfora da história final do mundo e da arrogância do mundo contra Deus, no último tempo da história, olha a descrição. Verso 1 em diante. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Lembram de Babilônia? Qual era a segurança de Belsazar na cidade de Babilônia? Fecha os portões, estamos sobre o rio Eufrates, não há possibilidade de sermos destruídos. Lembram da história? Como é que Babilônia foi vencida? O rio Eufrates se seca e os exércitos invadem a cidade. Aquilo que era o motivo de segurança de Belsazar foi o motivo da sua ruína. Se a gente olha aqui, a mulher descrita em Apocalipse 17 está sentada sobre muitas águas. O texto vai continuar a narrativa dizendo: com a qual fornicaram os reis da terra. Lembra os 1000 da festa de Belsazar? Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, festa rolando adentro. E levou-me em espírito a um deserto e vi a mulher assentada sobre uma besta, cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A gente ainda vai ver esse símbolo muito referenciado no capítulo 7 de Daniel. E o texto segue: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua fornicação. E na sua testa escrito um nome de mistério: Babilônia, a mãe, ou a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, a história do capítulo 5, mostrando Belsazar e sua arrogância e Babilônia ruindo, é a antecipação, no caso aqui histórico, mas a antecipação metafórica do que acontecerá no fim da história. O mesmo comportamento de Belsazar é o que será visto no fim da história. O mesmo comportamento dos que estavam com ele na festa, se embebedando com ele, é o que vai ser visto no fim da história. As motivações são as mesmas. E a principal das questões levantadas no capítulo 5 é a contraposição à adoração ao Deus verdadeiro, que é exatamente a crítica e a acusação direta que Daniel faz a Belsazar. Sabendo de todas essas coisas, você ousou se levantar contra Deus e pegar aquilo que era sagrado e reverter isso na sua festa de maneira adulterada aqueles elementos. É exatamente o sentido de contraponto à adoração ao Deus verdadeiro que a gente encontra no capítulo 17 e no capítulo 18 de Apocalipse. Se a gente vai ao 18, o 18 começa como? Depois dessas coisas, vi descer um anjo, um outro anjo do céu, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiada. Porque todas as nações beberam o vinho da sua prostituição, e os reis fornicaram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então ouvi uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Exatamente a mesma história. Qual é a parte importante dessa história? Se a gente lembrar como é que tudo isso termina,
Quando a gente olha as pragas acontecendo no mundo e Deus estabelecendo vingança sobre a terra, olha que capricho na metáfora. Verso 12 do capítulo 16. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E olha que capricho na metáfora, buscando a história da queda de Babilônia, lá no capítulo 5. A maneira como o exército de Ciro entra. Lembra, Ciro vem do Oriente. E a descrição aqui do fim da história daquele que vem salvar o seu povo. Lembra que é Ciro quem assina a libertação do povo de Israel e o fim do cativeiro babilônico. É com Ciro que Miguel luta para que Ciro se convença da libertação do povo de Israel, ou seja, todo o processo que a gente está vendo no capítulo 5 é um modelo histórico primário que depois é metaforicamente aplicado inteirinho no livro de Apocalipse para o desfecho da história final da arrogância do mundo contra Deus e da intervenção direta de Deus salvando seu povo. Ou seja, Ciro também não é um rei qualquer. É um rei caprichosamente escolhido e apontado por Deus. Lembra? É Deus quem estabelece reinos e estabelece reis e os retira do poder quando assim o entende. Ciro é uma metáfora do que será Jesus no fim da história. Do mesmo jeito que Ciro vai lá e é usado por Deus como a libertação do seu povo lá no fim da história. A pessoa do Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o que faz a mesma função que Ciro fez. E isso fecha aí a análise que a gente pode, dos pontos principais, estabelecer do capítulo 5 de Daniel. Como ponto central e principal para a gente que vive no século 21, no tempo do fim, no final do tempo do fim, a grande advertência é a advertência de confiança em Deus, a adoração ao Deus verdadeiro e, principalmente, não se perder com os devaneios de loucura instituídos pelos que arrogantemente querem seduzir os que habitam na terra. Ou seja, não se embebedar com o vinho de Belsazar, não se perder nas propostas arrogantes de Belsazar, que no caso nosso são as propostas disponíveis no mundo em que vivemos. E Deus nos abençoe, que essa seja a nossa realidade e principalmente o nosso foco no tempo em que vivemos, para manter a firmeza necessária e a pureza necessária de doutrina e de fé para suportar as coisas que virão cada vez mais intensas no tempo em que a gente vive. Vamos orar? Querido Pai, está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, pela possibilidade que temos de ainda, com segurança, relativa paz e liberdade, estudarmos a Tua palavra. Dá, Senhor, que cônscios das advertências postuladas nessa história, possamos nos definir enquanto foco, enquanto atenção, enquanto preparo para o enfrentamento de todas as questões que se avizinham, cada vez mais fortes, de que alguma forma nos proíba ou nos impeça a continuidade da missão. Dá-nos o poder para enfrentar tudo isso, para suportar tudo isso e principalmente para permanecermos firmes até que Tu venha, na confiança de que, ao fim de toda a história, o Eufrates se secará e teremos o retorno da vinda de Cristo para a salvação de todos. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.